Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live Café com o Dr. Anderson. O pessoal vai entrando aqui agora, a gente vai dar 2 minutinhos para o pessoal poder entrar aqui na live. Estamos com algumas perguntas já hoje sobre nossa integração, sobre coto curto, sobre cartucho, sobre preço de prótese. A gente vai falar sobre esses assuntos hoje aqui. Quem tiver alguma pergunta pode mandar aqui pra gente e eu vou respondendo aqui também para vocês, tá bom? Então vamos dar mais 1 minutinho aqui. Quem puder vai compartilhando aqui a live também. Quem conhecer algum amigo aí que sofreu uma amputação, pode mandar para eles aqui que a gente vai responder aqui bastante questões hoje aqui do pessoal, tá bom? Obrigado por vocês estarem aqui junto comigo, participar da live aqui. Vamos dar mais 2 minutinhos e a gente já vai começar, né? Então mandem suas dúvidas, né, sobre a amputação, sobre o tipo de prótese, indicação do tipo de prótese. Pode mandar aqui para mim, que eu puder aqui, eu já vou orientando vocês. Bom dia a todos aí, bom dia amputados vencedores, bom dia a todos vocês aí. Sejam bem-vindos. Estão me escutando bem? Tá tudo bem? Se alguém puder dar um ok que está me escutando aqui, eu agradeço. Está tudo ok, o áudio, o vídeo. Bom dia, bom dia. Pessoal, então vamos lá. Eu vou falar a primeira pergunta aqui que chegou pra gente é sobre osso-integração, né? Que é aquele sistema novo de fixação de prótese, onde a gente elimina o sistema de encaixe, né? Então a primeira pergunta é assim: como posso conseguir fazer a cirurgia de osso-integração? Primeiro precisa ver se você é apto para isso, tá? Geralmente a osso-integração, a gente tem indicação desse tipo de cirurgia. Hoje a gente está fazendo para transfemorais, né? Existe a possibilidade de fazer para amputações transtibiais, isso a gente está falando de amputações de membros inferiores, né? Acima do joelho e abaixo do joelho. Hoje a gente tem mais acima do joelho, tá? E também vai ter a possibilidade de fazer transhumeral, né? Acima do cotovelo também. Isso eu acho uma indicação bem bacana para o pessoal, porque o sistema de encaixe de prótese acima do cotovelo é bem complexo de se fazer, né? A adaptação é mais complexa para os pacientes. Então, assim, a osso-integração você precisa passar por algumas etapas, né? Fazer alguns exames para ver se você está apto, né? O que acontece? Primeira coisa que precisa, né? O osso tem que estar íntegro, o osso tem que estar forte. Quando o paciente sofre uma amputação, ele para de descarregar o peso, né? Uma amputação transfemoral, por exemplo, a grande maioria dos encaixes, o apoio é esquiático, ele apoia no isquio, naquele ossinho onde a gente senta no banco da bicicleta. Então, o fêmur ele fica praticamente solto dentro do encaixe, você não tem uma descarga distal no fêmur, você não descarrega na ponta do fêmur. Como você não descarrega o peso no osso, tá? A densidade óssea, o osso ele começa a ficar fraco. Então, quando você tira um raio-x, ele vai ficando mais transparente do que se você comparar com a outra perna, que você descarrega todo o peso no chão. Então, assim, primeira coisa, a densidade óssea tem que estar ok, né? Tem alguns requisitos, tem algumas contraindicações que a gente vai falar numa próxima pergunta aqui na frente também, sobre osso-integração. Quais são as contraindicações numa osso-integração, né? E aí a cirurgia pode ser feita via particular, pode ser feita via plano de saúde e acredito que pode ser feita via SUS também, tá? Via SUS talvez seja através de medida judicial, não tenho certeza disso daí, mas eu acredito que possa ser feita também, tá? A segunda pergunta, pessoal: meu coto é curto, é possível ter um bom encaixe? Quais são as opções? Vamos lá. Pode ser coto curto para transtibial, que é a amputação abaixo do joelho, ou para transfemoral, que é a amputação acima do joelho. Então vamos primeiro para a amputação transfemoral, que é acima do joelho. Coto curto, gente, para prótese é um grande desafio,
para as próteses. Por quê? Vamos pensar na amputação transfemoral. Coto curto ou amputação transfemoral, primeiro que você tem uma alavanca pequena, né? É tudo física, né? Quanto mais curta a alavanca, maior a sensação de peso da prótese. Mas você imagina você pegar uma vara de pescar, se você pegar lá embaixo da vara e pegar bem no meio, você puxar a vara, fica fácil você puxar o peixe. Se você colocar as duas mãos juntos, a vara fica pesada. A mesma coisa no coto curto. Quanto mais curto está esse coto, maior a sensação de peso. Então já começa o desafio da prótese aí, né? Então a prótese, a gente tem que tentar colocar componentes mais leves possíveis nessa prótese. Segunda coisa, a suspensão da prótese fica mais comprometida, né? Tem alguns técnicos que costumam fazer com liner para cotos muito curtos, tá? Eu, para coto curto, eu prefiro, para amputações transfemorais, tá, gente? Eu prefiro fazer uma prótese, um cartucho sem liner. Eu prefiro fazer uma fixação melhor nas pressões que a gente consegue dar no encaixe sem o liner. A gente aproveita essa parte de massa muscular do paciente e faz uma fixação melhor. Eu prefiro fazer sem liner, mas aí é técnica de cada profissional, tá? Mas existe assim, todo paciente transfemoral coto curto, geralmente ele tem um pouquinho de flexão no coto, o coto é um pouquinho dobrado para frente, né? Então a gente tem que respeitar essa flexão na hora de fazer o alinhamento. Então é um desafio maior para cotos curtos transfemorais. Quando o coto é extremamente curto transfemoral, o que a gente às vezes consegue fazer também, a gente transforma uma amputação transfemoral, onde ele não tem um coto funcional, onde ele não tem uma alavanca funcional ali, a gente transforma esse paciente sem fazer cirurgia, sem fazer nada, através do encaixe da prótese, a gente considera ele como uma desarticulação de quadril, por exemplo. Então ele faz uma flexão de coto para frente, né? A flexão do quadril, e a gente tira o molde com o coto flexionado e faz uma articulação de quadril embaixo. Então essas são as opções para transfemorais de coto curto. Se for um transtibial de coto curto, a gente cai na mesma questão do sistema de alavanca, tá? Quanto mais curto o coto, maior a sensação de peso da prótese, né? Então assim, no caso de amputações transtibiais que são abaixo do joelho, pode causar uma instabilidade no joelho também médio-lateral. O joelho pode movimentar lateralmente, tanto para um lado quanto para o outro. E ele também pode forçar, quando o coto é muito curto, uma hiperextensão, né? Então, assim, normalmente a gente faz um encaixe um pouquinho mais alto, muitas vezes no coto transtibial, coto curto. Todos aqui, aí transtibial, todos, sem exceção aqui, eu faço com liner, né, com meia de silicone. A gente pode usar o auxílio de uma haste lateral. Tá? Então essa haste lateral vai fazer uma estabilização desse joelho médio lateral e não vai deixar ele fazer uma hiperextensão. Pode ser feito com sistema de fixação por shetlock, por pino, pode ser feito com sistema de joelheira, tá? Não é recomendado com sistema de anel, tá? Que o anel ele pode ficar para fora do encaixe e não vai fazer a vedação correta. Então normalmente, coto curto para amputação transtibial, usa-se liner ou com joelheira ou liner com fixação de pino. Normalmente não se usa liner com anel, tá? Muitas vezes, quando o paciente opta por fazer com anel, tem que ter o auxílio de uma joelheira ali para fazer a fixação, tá? O que o fabricante principal recomenda para a gente, né, de liner, que é a Osseo, eles falam que tem que ter 12 centímetros a partir da fossa poplite. A fossa poplite é aquela linha que a gente tem atrás do joelho quando a gente dobra o joelho, tá? Então, dali até a ponta do coto tem que ter mais ou menos 12 centímetros. Se você tiver até a partir de 12 centímetros, pode usar o sistema é recomendado usar o sistema com anel, tá? A terceira pergunta, pessoal, qual é a média de valores de prótese transtibial e transfemoral? Gente, isso pode variar muito mesmo. Eu falo que assim, a média de valores, ela varia muito com o nível de tecnologia que vai estar investido nessa prótese, né? Primeiro que o nível de tecnologia não é indicação para todo mundo, né? O certo é fazer uma avaliação correta desse paciente, determinar o nível K, né, que é o nível a classificação do grau de atividade desse paciente, localizar o nível K com relação ao grau de atividade dele nos componentes da prótese, ver com relação ao tamanho de coto, perfil do paciente, tudo isso e fazer a indicação da prótese. Então assim,
a gente chama uma média de preços, tá? Próteses transtibiais, existem próteses transtibiais a partir de, sei lá, R$3.500, R$4.000, tem próteses de R$120.000, né, transtibiais. Existem próteses transfemorais a partir de R$8.000, R$9.000, existem próteses transfemorais que custam R$600.000, R$700.000. Então, depende do tipo de prótese. Assim, o leque é muito grande, né? Existem diversos tipos de prótese, então não tem como a gente definir. Normalmente, quando eu faço a avaliação de um paciente aqui, né, eu faço indicação geralmente de 3 ou 4 modelos de prótese possíveis para esse paciente. Eu vou indicar sempre seguindo o preceito do nível K, né, que a gente chama de level K. Se vocês quiserem dar um Google aí, é uma explicação que fala sobre o grau de atividade do paciente amputado. Isso é fácil de entender. Então, em cima do nível K, eu identifico o paciente K3, K4. Então, vou indicar todos os componentes K3 para K4. Então, geralmente, eu indico 3 ou 4 modelos de prótese. Vou indicar uma prótese mais simples, uma prótese intermediária, uma prótese mais avançada. Se ele quiser, eu indico até uma prótese biônica. Então, eu dou um leque aí de mais ou menos 3 ou 4 modelos de prótese para esse paciente. Ele vê o que cabe no bolso também, tá bom? Quais as formas de financiamento para adquirir uma prótese? Tá? Aí é uma pergunta bacana. Hoje aqui na Bionicenter a gente trabalha com diversas maneiras de financiamento de prótese. Tá? Existe desde a forma de pagamento à vista, que tem um desconto bacana à vista. Tá? A gente consegue dividir o valor da prótese no cartão de crédito em até 18 vezes para vocês. Existe hoje o crédito acessibilidade do Banco do Brasil, tá? Que é uma linha de crédito específica do Banco do Brasil, que é para esse tipo de produto, né? Prótese, órtese, cadeira de rodas, aparelho auditivo, modificação de carro, adaptação de carro para PCD. Então, assim, esse crédito de acessibilidade é o seguinte: eles emprestam até R$30.000, dividem para o paciente até 60 vezes, tá? E tem uma taxa de juros que é muito interessante, ela é muito baixa se a gente comparar no mercado, né? Uma taxa hoje que vai variar entre 0,41 e 0,47, tá? Então 0,4% ao mês, né? Se a gente for comparar com as taxas de juros normais do mercado, por exemplo, taxa de juros baixa é para a gente comprar um carro hoje em dia, né? Então o carro você vai pagar em torno de 1,5% a 2%. Essa taxa de juros do crédito acessibilidade do Banco do Brasil é de 0,4%, tá? Às vezes é 1/3, às vezes 1/4 dos juros de mercado. Então a gente usa bastante aqui o crédito acessibilidade. O crédito acessibilidade, para você poder conseguir, ele tem alguns requisitos. Você tem que ter uma conta há pelo menos 6 meses no Banco do Brasil, tá? Não pode ter o nome sujo, e essa conta tem que ter no Banco do Brasil, mas pode ser o nome de um terceiro. Por exemplo, Anderson, eu não tenho conta no Brasil, mas meu irmão tem, minha mãe tem, meu amigo tem. Então, um terceiro pode financiar uma prótese para você, por exemplo, né? Vamos supor, o João vai pagar uma prótese para mim, né? O que ele vai precisar de documentação? O orçamento da prótese, a indicação dessa prótese, o último documento é a nota fiscal. A nota fiscal a gente faz com os dados da pessoa que vai financiar a prótese, né? E no corpo está a nota dizendo que a prótese é para o João. Então, assim, o financiamento do Banco do Brasil hoje é a linha de crédito mais interessante que tem para financiamento de prótese. Existe o crédito de acessibilidade em outros bancos também, Bradesco, se eu não me engano, Itaú. A gente tem no nosso site, da Bionicenter, no nosso blog, a gente tem algumas dicas lá, se vocês quiserem dar uma entradinha lá também. Tem um e-book que fala de diversos tipos de financiamento que tem, inclusive das vaquinhas online, como fazer uma vaquinha online também, para você conseguir a sua prótese de alta tecnologia. E além disso, hoje a gente consegue resgatar FGTS do paciente, existe a possibilidade de você fazer um refinanciamento de imóvel, de carro, de tudo. Então, assim, você consegue fazer financiamentos em até 96 vezes para você adquirir uma prótese, né? Aqui na Bionicenter tem o Matheus que trabalha com a gente aqui, ele pode explicar tudo isso daí para vocês também. Quem quiser pode entrar em contato aqui, bate um papo com o Matheus, que ele orienta vocês direitinho, tá? Vamos lá para a quinta pergunta. Após a avaliação, quanto tempo o paciente leva para começar a andar com a prótese?
Então vamos lá, qual que é o procedimento aqui na Bionic Center? O paciente chegou, a gente fez a avaliação, fez a indicação de prótese, tá? Indiquei lá aqueles 3 modelos de prótese. Ah, Anderson, gostei da solução 2 para mim. Ah, vai ser um pé, por exemplo, um Proflex XC com liner X5. A gente vai pedir esses componentes. Normalmente esses componentes têm a pronta entrega no nosso fornecedor. Para chegar esses componentes levam geralmente 2 dias para chegar aqui, de 1 a 2 dias para chegar aqui. Com os componentes em mãos aqui, a gente vai tirar o molde desse paciente. Por exemplo, eu consigo tirar o molde às 8 horas da manhã, até umas 2, 3 horas da tarde, esse paciente já começa a andar no mesmo dia. Então, o tempo de confecção da prótese é rápido. A gente tirar o molde e fazer essa prótese, ele é rápido. Vai depender muito do tipo de amputação também, né? Desde a amputação transtibial, a amputação transfemoral, varia um pouquinho esse tempo. Como uma desarticulação de quadril leva mais tempo, né? Uma desarticulação de quadril leva quase uma semana para a gente poder confeccionar o encaixe da prótese, o cartucho, tá? Então o tempo até o paciente, a gente determinar o tipo de prótese e começar a andar, geralmente um dia para o outro, esse paciente já começa a andar com a prótese aqui na Bionic Center, tá? O tempo de fisioterapia de um amputado transtibial é o mesmo de um amputado transfemoral? Geralmente não, tá? O tempo de fisioterapia ele vai ser muito diferenciado, não é nem pelo nível de amputação, mas muito mais de paciente para paciente, né? Eu tive pacientes aqui transfemorais que o paciente colocou a prótese no mesmo dia saiu andando, nem segurou na barra paralela. Como eu tenho o paciente transtibial que ficou 3 meses, 4 meses para conseguir andar. Então, assim, depende muito de paciente para paciente. Aqui na Bionic Center a gente usa um método diferenciado de reabilitação, né? Eu falo que a gente faz um intensivo de fisioterapia. Como a gente atende paciente que vem do Brasil inteiro, inclusive de outros países também, eu pego o paciente do começo ao final. Então, o paciente tirou o molde, a gente confeccionou a prótese, ele começa o treinamento dele. O treinamento dele começa às 8 da manhã e vai parar às 6 horas da tarde. Para descansar, para almoçar, mas passa o dia em treinamento com a gente. Então, a gente passa o dia fazendo treinamento com esse paciente. Então, geralmente a reabilitação é rápida. Normalmente, pacientes transtibiais aqui na Bionic Center, em média, tá, pessoal? Porque isso pode variar muito com o grau de atividade do paciente, a idade, a sensibilidade que esse paciente está no corpo. Mas, em média, 3, 4 dias, o paciente vai embora andando para casa, em média, tá? Transtibiais. Transfemorais, em média, 1 semana, tá? Então, assim, mas isso pode variar muito de paciente para paciente, tá? Então, o tempo entre transtibial e transfemoral normalmente é um pouquinho diferente, transfemoral é um pouquinho mais demorado, mas não é muita diferença não, vai depender muito mais de qual estágio que esse paciente está, tá? Depois da amputação, qual o tempo de cicatrização do corpo? Pessoal, isso também depende muito do motivo da amputação, né? Depende muito do que aconteceu com esse paciente, depende muito do que esse paciente tem, né? Por exemplo, um paciente diabético, normalmente leva em torno de 30 dias, né? De 20 a 30 dias, às vezes até 45 dias para o coto cicatrizar. Pacientes que não têm diabetes, geralmente um pouquinho menos, né? Muitas vezes o paciente sofreu uma amputação, um acidente, tá? Pode acontecer de na hora de tentar salvar a vida do paciente ali, salvou, pode ter entrado um pouco de sujeira ali, aquilo ali pode levar uma cicatrização maior. Eu tive um paciente do Espírito Santo que fez uma cirurgia programada, tudo certinho, não tinha diabetes, não tinha nada, e assim, levou quase 3 meses, 4 meses, teve que fazer uma cirurgia depois para fazer um enxerto de pele. Então, assim, depende muito de cada de cada paciente. Em média, tá? 20 a 30 dias, tá? Geralmente com 20 a 30 dias o corpo está bem cicatrizado, já deve estar sem os pontos, deve estar tudo fechadinho, né? O que acontece muito, gente, a sensação fantasma, né? Que é a sensação do membro, de estar com o membro ainda, é muito presente no paciente recém-amputado, né? Então, acontece muito o paciente cair depois da amputação, porque ele pensa que está com a perna, né? Então, às vezes, está ali com a muleta. Lá, eu vou subir a escada aqui, ele vai pisar, não tem mais o pé, né? Então, ou às vezes, o paciente está dormindo, acorda à noite, está com vontade de ir no banheiro, ele levanta e vai pisar, como a sensação de estar com a perna é muito presente.
né? Então, quando bate o coto, aí estende mais a cicatrização, tá? Então, assim, vai variar de paciente para paciente. Vamos falar entre 1 e 2 meses mais ou menos, mas a média entre 20 e 30 dias, tá? Depende da causa da amputação desse paciente. Quais são as contraindicações para fazer a cirurgia de osseointegração? Então, a osseointegração ela tem algumas contraindicações, gente. O paciente diabético, tá? Ele não tem indicação de fazer osseointegração. O paciente tabagista não tem indicação de fazer osseointegração. O paciente com obesidade não tem indicação de fazer osseointegração. E o paciente que sofreu uma amputação por uma infecção óssea, né, uma osteomielite, não tem indicação de fazer osseointegração, tá? Então essas são as contraindicações da cirurgia para a colocação da prótese, tá? E depois é o seguinte, como eu falei para vocês lá no começo, depende de uma série de exames que a gente analisa esses exames para ver se esse paciente é procedente para continuar o processo de implante da osseointegração. A cirurgia de osseointegração é parecida com a haste intramedular? Corre o risco de pegar a infecção porque eu peguei com a haste? Sim, a osseointegração é muito parecida com a haste intramedular e sim, corre o risco sim de pegar a infecção, porque é o seguinte, é mais arriscado ainda do que a haste intramedular, porque a osseointegração, o meio interno fica exposto ao meio externo. Então, se o paciente não fizer uma boa higienização, se o paciente não fizer todas as orientações corretas, ele corre o risco sim de ter um problema de infecção na haste, sim. Por exemplo, pacientes, a gente teve experiência com pacientes que fizeram amputação por causa de câncer, né? Se ele entra no processo novamente de quimioterapia, a quimio facilita a osteomielite, a ostite. Então, assim, existem algumas coisas que é possível ter uma infecção, sim, no osso, tá? Então, eu falo que, assim, a osseointegração é fantástico, mas não é para todo mundo. Tem que ter indicação correta, né? Tem que ser feita, a gente tem que tentar fechar o cerco para que funcione o melhor possível para esses pacientes, tá? Transfemoral com coto curto pode ser tratado como desarticulação de quadril? Sim, como eu expliquei antes para vocês, a gente faz uma flexão. Se um coto é muito curto, tá? Ele não tem uma movimentação, ele não tem uma alavanca funcional, a gente faz a flexão desse coto, o paciente anda como se tivesse dobrado a perna e tira o molde ali como se tivesse dobrado a perna. A gente coloca a articulação do quadril na parte abaixo da flexão da perna. Então a gente consegue fazer a prótese sim num paciente transfemoral de um coto muito curto. Já fiz aqui para alguns pacientes assim, que tentaram usar prótese de todo quanto é tipo, para amputação transfemoral, coto extremamente curto, e a gente optou por transformá-lo, né, sem cirurgia, transformá-lo como se fosse uma desarticulação de quadril, né? Até no capítulo do livro, voltou aqui. Tá me escutando, pessoal? Tinha caído a conexão. Voltou aí? Então, até no capítulo do livro que eu ajudei a escrever de prótese de membros inferiores, eu falo sobre desarticulação de quadril e... Bom, voltou. Tabagista, se parar de fumar, pode fazer osseointegração? Olha, o problema é que assim, a irrigação do osso, né, no tabagista, ela é menor, né, porque ela acaba assim, ela não chega o sangue para irrigar aquele osso, né, para manter aquele osso vivo, para manter aquele osso forte, ela é menor no tabagista. Realmente assim, vai depender dos exames que a gente pede para o paciente fazer. Aí, em cima disso, a gente vai fazer uma análise para ver a viabilidade da osseointegração. Mas, gente, eu vou falar uma coisa sobre a osseointegração. O que é interessante da osseointegração? Para quem que é mais indicado a osseointegração?
aquele paciente que não se adaptou com o encaixe da prótese, tá? Ou um paciente que é extremamente alérgico a liner, a silicone, que é difícil acontecer, mas acontece. Eu tenho uma paciente aqui que ela é alérgica a silicone. Então, assim, casos extremos, coto muito curto, tá? Coto muito curto, quando você faz uma ossa-integração, você aumenta a alavanca desse coto, né? Então, assim, esses casos têm indicação de prótese. Quando o paciente tem um coto bom, tem um coto forte, ou um atleta, por exemplo, tá? Não tem indicação para uma ossa-integração, tá? Porque a gente sempre tem que colocar o risco que esse paciente vai ter também. Então, assim, a gente tem que colocar sempre na balança, gente, os prós e os contras, né? Em cima disso daí a gente vai fazer a escolha da cirurgia ou não, né? Então, por isso que tem que ser feita uma avaliação muito bem feita, né, desse paciente, tem que ser muito bem conversado com todo mundo, né? Até a equipe médica, a equipe de fisioterapeuta, a equipe de técnico em prótese e o paciente, para a gente poder fazer a escolha correta e fazer a cirurgia para esse paciente, tá? Para quais casos o sistema KISS é indicado? O sistema KISS o pessoal costuma usar para cotos curtos, tá? E para pacientes com um grau de atividade não tão alto, tá? Então o sistema KISS ele facilita para você vestir, que você passa uma correia por dentro do encaixe, prende ele por fora do encaixe, então ele faz uma fixação ali. Porém, mesmo com essa fixação, pode ocorrer um pouquinho de pistonamento. Ela é diferente por exemplo, um transfemoral, ela é diferente de você fazer um sistema a vácuo, né? O sistema a vácuo ele faz aquela fixação e diminui o pistonamento. Então, para coto curto, é interessante usar um sistema KISS. Para um paciente muito ativo, não é tão interessante, mas se ele é muito ativo, mas é um coto curto, pode ser indicado. Então, realmente tem que ser colocado na balança. A gente tem sempre toda indicação de prótese, gente, indicação de prótese, e a prótese a gente tem que tratar ela como um todo. Pé, joelho, articulação de quadril, liner, sistema de fixação, tudo isso a gente sempre tem que olhar o nível K, né? Olhando o nível K a gente consegue fazer a indicação mais acertadamente possível dos componentes da prótese. Ó, tem uma outra pergunta aqui. Para transtibial, é melhor vedação com anel ou com pino? Depende do tipo de coto, depende do tamanho do coto do paciente. Por exemplo, eu fiquei muito tempo aqui sem usar o sistema de Shetlock, que é o sistema com pino. Porque o sistema de Shetlock ele acaba causando um pistonamento no coto do paciente, tá? Porém, hoje a gente associa o Shetlock com o sistema Revofit, que é aquele que ajusta o encaixe. Então, quando o coto começa a pistonar, você ajusta lá, ele fixa o coto ali e diminui o pistonamento. O Shetlock, ele é uma fixação mecânica. Então, ele trava, ele entra o pino, ele trava na pecinha de Shetlock e não sai. Só sai que você aperta o botão. Apertou o botão, você consegue desconectar, tá? Então, o Shetlock é a fixação mecânica. O liner de anel, a fixação é pneumática. Então, o coto ele entra, o anel faz a vedação em volta do encaixe, sai por uma válvula de ar e fixa, tá? Então, diminui o pistonamento. Porém, é o seguinte, vamos lá. Se o coto perde um pouquinho de volume, esse ar passa pelo anel e a prótese pode escapar, tá? Já na fixação por pino, se o coto perde volume, você consegue vestir uma meia por cima e ele continua fixo pelo pino, tá? Então, tudo a gente tem que ver. Por exemplo, coto muito longo a gente tem pouco espaço para poder trabalhar, então normalmente a gente não coloca Shetlock, tá? Porque você tem pouco espaço para trabalhar ali embaixo, no transtibial, coto longo, eu perco as opções de peça que eu posso usar para esse paciente. E outra coisa do coto longo, quando você vai vestir o liner de pino, você sempre tem que colocar o pino na posição correta, onde termina o coto do paciente. Se você coloca o pino um pouquinho virado para um lado, para o outro, para frente, você não consegue encaixar ele na ponta. Então, para cotos mais curtos, pode usar o Shetlock tranquilamente, com o sistema de pino fica fácil, o paciente veste e é fácil ele colocar na posição correta, tá? Para cotos curtos, a gente não pode usar o sistema de liner de anel, como eu falei para vocês.
Se o liner ficar para fora do encaixe da prótese, ele não faz a vedação suficiente para fixar a prótese no paciente, né? Então aí a gente opta pelo sistema de Shetlock. Então, por isso, gente, que eu bato muito nessa tecla. A avaliação do paciente, né, no geral, desde o nível de amputação, ao grau de atividade, ao tamanho do culto, às características do paciente, ao que ele espera da prótese, ao que ele vai fazer com essa prótese, é muito importante, né, na hora da gente definir o sistema de prótese para esse paciente. Porque se você erra em um desses fatores, a grande chance de dar problema nessa prótese aumenta, entendeu? Então, por isso que a avaliação, mesmo na indicação do sistema de encaixe da prótese, é muito importante. Outro dia, uma coisa que vieram me perguntar outro dia também: Anderson, eu uso um sistema de pino, eu quero trocar por um de anel, né? Eu consigo trocar no mesmo encaixe? Não, você tem que fazer um encaixe novo, porque o liner muda as espessuras, né? Muda o sistema, um tem um buraco lá embaixo que você trava o pino, o outro tem uma válvula, se você colocar a válvula no encaixe de pino, vai vazar o ar por lá, então você tem que fazer um encaixe novo, né? É indicado, gente, quando você faz um sistema de encaixe de prótese, tá? Eu uso um liner, por exemplo, da Autobock, tá? Com sistema de pino. Eu quero trocar por um liner da Osso. Não tem indicação, porque as paredes, as espessuras das paredes são diferentes. Quando a gente tira o molde da prótese, do coto do paciente, a gente veste o liner no paciente e tira o molde em cima daquele liner específico. Se você muda de um liner para outro fabricante ou de um modelo para outro, pode ser que a vida útil do seu liner diminua, porque as paredes são diferentes, né? Então isso a gente tem que prestar muita atenção também, tá? Onde vende meia para pé de carbono? Aqui na Bionic Center a gente vende, né? Eu sei que tem a loja do amputado, que vende a meia para o pé de carbono. Essa meia, gente, ela é muito importante, ela tem uma função. Ela não é uma meia barata, né? Mas ela tem uma função muito importante. Primeiro, ela evita o barulho, tá? da capa encostando na fibra de carbono, tá? Ela protege a capa da fibra de carbono e a fibra de carbono da capa. Então, assim, essa meia ela tem uma vida útil que a gente estima em torno de 1 ano, 1 ano e meio, às vezes até 2 anos. Então, é sempre ideal que você, uma vez por ano, procure o ortopedia que você fez a sua prótese, faça uma revisão da sua prótese, desmonte, olhe a meia, vê se a meia está rasgada, se está querendo rasgar, porque se você troca a meia na época certa, você tem o seu pé por mais um tempo aí, bem tratado, vamos falar assim. Se ela rasga, você pode ter que trocar uma capa mais cedo, porque essa capa pode rasgar, né? Como já vieram vários pacientes de outras empresas aqui que não orientaram eles com relação a essa meia. E o pior, tá, gente? Se de repente, em vez de rasgar a capa, gasta a lâmina de carbono, pô, aí o prejuízo é muito mais alto. Então, se você fizer a manutenção correta da sua prótese, a tendência é que a vida útil dela estique bastante, né? A vida útil de uma prótese, gente, a gente estima em 5 anos. Teoricamente, a cada 5 anos o paciente troca a prótese dele. Eu tenho pacientes que vão trocar prótese comigo depois de 14, 15 anos. Eu tenho que pular 3 metros de altura com a bicicleta dele em São Paulo, dura 6 meses a prótese dele. Então, assim, é muito dos cuidados que você toma com a sua prótese. Mas, em média, são 5 anos, tá? Algumas manutenções têm que ser feitas na sua prótese durante esse período, tá? As revisões anuais, a troca dessa meia cada 1 ano e meio, pelo menos 2 anos. A troca do liner, que dura em média de 1 ano a 2 anos, de 1 ano, 1 ano e meio, às vezes até 2 anos, tá? Então, depende do jeito que você cuida do seu liner. Gente, quando você faz a sua prótese, pegue os manuais, principalmente o manual do liner, e leia o manual do liner, para você aprender como é que você cuida do seu liner. Se você cuidar do seu liner, ele dura muito mais tempo, a longevidade da sua prótese vai ser muito maior, entendeu? Então é uma dica para todo mundo que está fazendo uma prótese, que tem uma prótese, faz a revisão dela, é como se fosse um carro, gente. Faz a revisão para você esticar a vida útil da sua prótese, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui. A mesma prótese que uso todos os dias, pode tomar banho de chuveiro e praia? Se sua prótese for à prova d'água, sim. A grande maioria das próteses feitas no Brasil,
elas são resistentes à água. O que é o resistente à água? Se tomar uma chuva, não tem problema. Você chega em casa, você enxuga a sua prótese ali, tá? Agora, você tomar banho com ela, ou você entrar no mar com ela, e sua prótese é resistente à água, ela vai estragar mais cedo. Não quer dizer que você vai entrar na água, ela vai partir lá no meio, tá? Mas ela vai estragar mais cedo. Agora, as próteses que são à prova d'água, quem vai com ela na praia, quem entra com ela no mar, o que eu recomendo? Lava depois com bastante água doce. Lava com bastante água doce. Se você não vai com muita frequência na praia, lava com bastante água doce e já marca uma revisão na sua prótese. Vai na sua ortopedia, pede para eles fazerem uma limpeza geral na sua prótese. Tá? Com isso você consegue esticar a vida útil da prótese. O grande problema de mar não é o sal, não é a salinidade, é a partícula de areia que vem junto com a água do mar. Então isso pode estragar os componentes internos, isso vai diminuir a vida útil da sua prótese. Então todo mundo que vai com frequência na praia tem que saber que a vida útil da prótese vai ser menor mesmo você tomando todos os cuidados. Tá? Mas se a prótese é a prova d'água, você pode entrar com ela na água. Se não, não pode, tá? Não tem indicação. O pessoal me pergunta muito também, gente, de banho. Fala isso, mas eu queria tomar banho com a prótese, né? Pô, meu sonho é tomar banho de pé com a prótese. Todo banho, ele é relativo. Você pode tomar até seu banho de pé. Você terminou seu banho de pé, você senta, tira a sua prótese, higieniza o coto, aí você sai do banho. Então assim, todo banho você vai ter que tirar a sua prótese, que a higienização do coto é primordial para o uso de prótese, né? Então, o banho é em partes, sempre vai ser em partes, sempre vai ser em duas partes. Você vai sempre ter que sentar, vai ter que tirar a sua prótese para você tomar o banho, né? Tem gente que fala assim, eu queria nadar com prótese. Pô, pode nadar com prótese. Já assistiu Paralimpíadas? Já viu alguém nadando de prótese? Ninguém nada de prótese, gente. A prótese dentro da água, ela vai funcionar como uma âncora, ela vai te puxar para baixo, vai te ajudar muito até você chegar na água. Mas a sua liberdade vai ser muito maior dentro da água, sem prótese, do que com prótese. Então, outro dia chegou um rapaz aqui também, deixa que eu quero uma prótese eu gosto de ir pra praia. Eu falei, não, bacana, dá pra fazer, a gente faz a prova d'água, mas tem esses riscos, né? Eu falei, quantas vezes você vai por ano na praia? Eu falei, eu vou 2 vezes por ano. Eu falei, então você vai pagar, sei lá, 30% a mais do valor de sua prótese, você ir 1 vez por ano na praia, 2 vezes por ano. Então assim, tudo eu falo assim, eu gosto de usar essa analogia, coloca na balança, vê os prós e os contras, né? Desde aquela parte da cirurgia da osteointegração, com relação à sua prótese também. Nem sempre o mais caro é o melhor indicado para o paciente, né? A pessoa quando sofre uma amputação, cai num mundo novo, né? Antes de amputar, parece que tinha visto uma ou outra pessoa de prótese na rua, depois que amputa, parece que vem um mundo de gente, né? A gente começa a pesquisar mais, é Google, é Facebook, é Instagram, é TikTok agora, né? É YouTube. E até assim, até repara mais na rua, falou, pô, aquele cara sempre passou aqui, agora que eu percebi que ele usa uma prótese também. Então a gente cai no mundo novo e muitas vezes é muita informação, né? Então assim, nem sempre o mais caro é o melhor indicado para as pessoas. Então eu gosto sempre de deixar bem explícito isso para as pessoas aqui. Mais uma pergunta aqui. Paciente que quiser ter 2 pés e o mesmo encaixe, consegue trocar em casa? Sim, sem problema nenhum, é possível fazer isso. Tá? O ideal é que o paciente, por exemplo, eu tenho um pé meu para o dia a dia, que eu uso no meu dia a dia, e eu quero praticar um esporte, quero fazer uma corrida com a minha prótese. Você pode ter um encaixe e 2 pés. Tá? Você tem que ter o sistema de alinhamento da prótese, normalmente a gente tira 2 parafusos, geralmente que estão mais apertados, que você não perde o alinhamento da sua prótese. Então, você tem que ter o pé e tem que ter um adaptador fixo em cada pé, tá? Que ele solte o adaptador do encaixe da prótese, tá? Então o encaixe fica livre e você tira, se for transtibial, você tira ali tubo e pé, tá? E depois você encaixa o outro tubo e pé. Existe hoje um adaptador da Autobock, mas isso você tem que ter espaço também, que é um engate rápido, que você solta um parafusinho, tira um pé e engata o outro. Então é possível fazer isso sim, você tem um encaixe, 2 tipos de pé, tranquilamente, tá? É possível sim. Só que tem que ser feito o alinhamento correto dos dois. Então, não adianta você, Anderson, então eu vou usar minha prótese, eu vou comprar um pé aqui e vou alinhar, não. O ideal é que faça o alinhamento numa ortopedia, tá? Que ele faça o alinhamento da sua prótese de corrida, por exemplo, e da sua outra prótese. Então, é possível sim, sem problema, tá, gente? Pacientes que são adeptos a correr, terão que ter 2 próteses?
aquilo que eu acabei de explicar para você. Você pode ter uma prótese com 2 sistemas. Você pode ter um pé híbrido, que você consegue usar tanto no dia a dia quanto para a prática de esporte, né? Tem o Proflex C da Ossur, existe a lâmina Cheetah Explore da Ossur, que é um pé para o dia a dia e para a corrida. Existe o pé Challenger da Ottobock, que é um pé para o dia a dia e para a corrida. Então você consegue também ter uma prótese e praticar outros esportes. Lembra que eu falei para você da categoria K, do nível K? É aquilo lá. Tem pés que são K2, K4. Tem pés que são K3, K4. Tem pés que são só K4. Tem pés que são K1, K3. Então vai depender da categoria do seu pé. É claro que é o seguinte, gente. Um pé que foi feito para o dia a dia, que ele tem a capa do pé ali, se você quiser dar uma corridinha e você aprender a correr, você consegue correr numa boa. Só que você não vai ter o mesmo desempenho de uma lâmina de corrida que foi projetada para corrida, tá? Não foi projetada para o seu dia a dia, se você quiser dar uma corridinha de vez em quando. Então, são objetivos diferentes. Então, aí você vai ter um outro objetivo, mas nada impede também, tá? Qual lubrificante é indicado para fazer uma limpeza das conexões do pé de carbono na prótese? Eu uso o WD-40. Gente, eu indico que você faça a lubrificação na ortopedia que você fez a prótese, tá? O que você pode fazer? Primeiro, consultar o manual dos componentes da sua prótese. Ah, Nilson, mas na ortopedia não me deram o manual da minha prótese. Pô, gente, joga no Google. Eu uso um joelho 3R80, eu uso um pé Proflex C, eu uso um joelho Malk, eu uso um Sileg, eu uso um Rio-Ni. Então, assim, pega o manual e dá uma lida no manual. Primeira coisa, tá? WD-40, eu não aconselho. Se fosse, pô, Nilson, fui na praia, minha prótese é prova d'água, fui na praia, entrei no mar, saí do mar, bati bastante água doce, limpei minha prótese, tirei toda a areia, tirei toda a água salgada, tirei tudo isso daí, eu usaria um spray de silicone, lubrificante de silicone, não WD-40. Tá? O WD-40 ele é mais para tirar a ferrugem, não tanto para lubrificar e deixar, assim, eu acho um pouco agressivo demais o WD-40. Tá? Eu não uso aqui. Eu uso o WD-40 quando a prótese vem enferrujada aqui, eu preciso desenferrujar essa prótese, né? Mas normalmente quando eu vou liberar, eu passo principalmente na capa do pé, né? Na capa do pé não, na meinha do pé para vestir, eu passo um pouquinho de spray de silicone para poder lubrificar a meia também. A gente consegue aumentar um pouquinho a vida útil também na meia, tá? Tem como colocar tala para corrida, para fazer a troca na prótese normal quando for praticar atividade física? Ou tem que ser a prótese própria para a tala? A tala que você diz, eu acredito que seja o pé de corrida, né? A lâmina de corrida. Sim, como eu falei para vocês. Você pode ter um encaixe da prótese e você ter 2 ou 3 dispositivos ali, sem problema nenhum. Então é possível sim, tá? Mesmo sendo uma transfemoral. Só que aí você tem que, normalmente você troca o joelho também, tá? Existem joelhos, por exemplo, um 3R80, um Malk, um Passo, você consegue adaptar o seu pé no dia a dia e também uma lâmina de corrida, porque eles são joelhos com classificação K4 também, eles são joelhos K3 e K4. Então você tem a opção de colocar. Só que saiba que se você correr com prótese, se a sua prótese não for específica de corrida, a vida útil cai também. Então assim, é tudo questão de uso, né? Eu tenho um carro que eu rodo 100 mil km por ano, mas eu faço todas as revisões, eu troco pneu, eu troco pastilha de freio, eu troco óleo, eu faço tudo direitinho. Eu tiver um carro que eu rodo 10 mil, que eu rodo 20 mil por ano, mas eu não mexo no carro, não lavo, não faço nada, a vida útil vai diminuir, né? Como se eu posso ter um carro que faço 100 mil, eu faço isso, né? E rodo 100 mil por ano, eu tenho um carro que roda 1 milhão por ano, aí vai gastar também mais, entendeu? Então é tudo questão de uso e de cuidado que você tem que ter com a sua prótese, né? Beleza, pessoal? Gente, qualquer dúvida que ficou aqui, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, sigam a gente aqui no Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, aqui no Google, e estou à disposição de vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem,
E até a próxima live aqui, Café com o Dr. Anderson, tá bom? Gente, obrigado para quem me acompanhou até aqui. Forte abraço a todos aí. Espero que tenham gostado, viu? Obrigado, gente. Tchau, tchau.